Você já sentiu isso? Aquele momento de silêncio depois de uma grande conquista. Um presente que você tanto queria, o relacionamento que parecia um sonho, o objeto que você perseguiu por meses. Você o tem. E por um instante há um rompimento. Mas então, no silêncio que se segue, um vazio ecoa. Um sussurro sutil que pergunta: e agora? Ou talvez seja o oposto, uma frustração constante. A sensação de que você está correndo em uma esteira, suando, se esforçando, mas a paisagem nunca muda. Você lê os livros, assiste aos vídeos, repete as afirmações, mas algo parece travado. Como se uma força invisível, uma gravidade interna, sempre te puxasse de volta para o mesmo lugar. Você não está sozinho nisso, e você não está louco. Essa sensação, essa fricção com a vida, não é um defeito no seu sistema. É o próprio sistema operacional da condição humana, como foi demonstrado por um dos pensadores mais brutais e honestos da história. Para entender como tomar o controle, primeiro precisamos ter coragem de olhar para o motor que nos move. Precisamos descer até a sala de máquinas da nossa própria mente. E nosso guia para essa descida inicial é um homem que dedicou a vida a observar a humanidade de uma distância segura, como um médico observando uma febre que ele não sabia ter cura fácil. Um homem chamado Arthur Schopenhauer. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é um manual de pensamento positivo. É um mergulho nas profundezas da máquina humana, um mapa para a fortaleza que existe dentro de você. Mas, antes de começar, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E eu desde já agradeço. Obrigado! Nascido na Prússia no final do século XVIII, Schopenhauer não era um otimista. Ele era um gênio recluso, um polímata que lia em latim e grego, mergulhava na filosofia oriental milênios antes de se tornar moda, e olhava para o circo da sociedade com um misto de desprezo e compaixão. Enquanto outros filósofos construíam sistemas grandiosos sobre razão, Deus e progresso, Schopenhauer olhou para o coração pulsante da existência e viu algo muito mais primitivo, algo que ele chamou de vontade. Imagine essa vontade não como seu desejo consciente, não o "eu quero um café" ou "eu quero um aumento". Imagine-a como uma força cósmica, cega, irracional e insaciável, uma fome que não tem estômago. Schopenhauer dizia que essa força não está apenas em nós, ela é tudo. É a força que faz a semente romper a terra, a aranha tecer sua teia, o leão caçador. É um querer viver infinito, sem propósito final, que pulsa através de cada átomo do universo. E nós, seres humanos, somos a sua manifestação mais trágica. Porque, ao contrário da planta ou do animal, nós temos consciência. Nós somos a vontade que se tornou consciente de si mesma. E isso, para Schopenhauer, é a fonte de todo o nosso sofrimento. Pense no seu dia. Você acorda e a vontade se manifesta. Eu quero sair da cama. Não, eu quero ficar mais 5 minutos. Você toma café e ela diz: eu quero açúcar. Você abre seu celular e ela grita: eu quero validação, quero curtir, quero ver o que os outros têm que eu não tenho. Eu quero desejar o que eles desejam. Essa vontade é a raiz daquela sensação de esteira. Ela nos condena a um ciclo perpétuo. Schopenhauer se referiu a ela como um pêndulo, oscilando incessantemente entre dois estados, a dor e o tédio. A dor é o estado de querer algo que não se tem. É uma ansiedade, uma frustração, uma inveja, um esforço. É a maior parte da nossa vida. Nós nos matamos para conseguir o diploma, o dinheiro, o parceiro. E quando, por um breve e milagroso momento, conseguimos, o pêndulo balança para o outro lado. Ó tédio! O vazio paralisante do "e agora?". O desejo foi satisfeito, a dor cessou, e o que resta é um nada aterrorizante. O sucesso se torna uma gaiola de ouro. É por isso que bilionários estão se acumulando, porque celebridades buscam o próximo escândalo,
Porque nós, depois de uma semana de férias, já estamos planejando para a próxima. A vontade não suporta o aspirador. Ela precisa de um novo objeto para desejar, para que a dor possa recomeçar e nos distrair do tédio. A felicidade nesse sistema é uma miragem. É apenas o intervalo momentâneo da dor, antes que um novo desejo ou tédio tomem seu lugar. Essa é a verdade nua e crua de Schopenhauer. É desconfortável, é sombrio. Mas vamos ser honestos, há uma ressonância assustadora de verdade nela, não há? Ela explica que o pensamento positivo superficial muitas vezes falha. Você não pode colocar um pensamento curativo de positivo em uma ferida metafísica. Tentar ser feliz o tempo todo é como tentar segurar o pêndulo no topo. É exaustivo e, em última instância, impossível. Schopenhauer, então, apresentou soluções, não para ser feliz, mas para sofrer menos. Ele falou sobre a contemplação da arte, onde, por um momento, nossa vontade se cala e nos tornamos puros observadores. Falou sobre a compaixão, o reconhecimento de que a mesma vontade cega e sofredora que envelhece em nós, envelhece em todos os outros. E, no nível mais elevado, falou sobre a negação da vontade, um ascetismo para reduzir os desejos ao mínimo e encontrar a paz no desapego. É uma filosofia de resiliência, de construir uma fortaleza interior, de aceitar a tempestade e aprender a não ser levado por ela. É poderoso, é útil, mas é o fim da história? Estamos condenados a apenas controlar nosso sofrimento? A apenas construir muros mais altos contra essa força cega que nos habita? E se essa força não fosse cega? E se, em vez de um tirano irracional, ela fosse um gênio incompreendido vivendo no porão da nossa mente? Décadas depois de Schopenhauer, outro gigante da mente alemã, um médico suíço chamado Carl Gustav Jung, olhou para o mesmo abismo. Ele viu a mesma força poderosa, essa energia que pulsa sob a superfície da nossa consciência. Mas ele deu a ela um nome diferente. Ele não chamou de vontade, ele a chamou de inconsciente. É essa única mudança de palavra muda tudo. Para Schopenhauer, a vontade é uma força externa que nos possui, somos suas marionetes. Para Jung, o inconsciente é uma parte de nós. É a nossa própria sabedoria esquecida, nossa história ancestral, o potencial não vivido. Não é um inimigo a ser negado, mas um parceiro de dança a ser compreendido. O sofrimento para Jung não vem da existência dessa força, mas da nossa cisão com ela. Acontece quando o nosso eu consciente, o nosso ego, se torna arrogante. O ego é o gerente do dia a dia, aquele que preenche relatórios, paga contas e se preocupa com a opinião dos outros. Ele acha que não está no comando, mas o verdadeiro dono da empresa, o CEO silencioso, é o inconsciente. E quando o gerente começa a ignorar as disposições do CEO, a empresa inteira entra em crise. Essa crise se manifesta como ansiedade, depressão, autossabotagem, aquela sensação de estar travado. É o inconsciente batendo na porta, dizendo: "Ei, você me esqueceu, você está vivendo apenas metade da sua vida." E a parte mais importante que esquecemos, a parte que mais nos causa dor, é o que Jung chamou de um de seus conceitos mais detalhados, a sombra. A sombra é a nossa mala psíquica. Nela, desde criança, nós jogamos tudo o que aprendemos que era inaceitável. Nossa raiva, nossa inveja, nossa preguiça, nossa agressividade, nossa sexualidade suja, nossa vulnerabilidade. Tudo o que não se enquadra na imagem polida e perfeita que queremos apresentar ao mundo, a nossa persona, vai para a sombra. O problema é que a mala não tem fundo, e o que reprimimos não desaparece, pelo contrário, ganha poder no escuro. E a sombra tem duas maneiras principais de nos assombrar. A primeira é a projeção. Sabe aquela pessoa no trabalho que te irrita profundamente? Aquela característica em um político ou celebridade que causa uma repulsa visceral. Jung diria: pare e olhe com atenção.
há uma chance enorme de você estar odiando neles uma parte da sua própria sombra que você se recusa a ver em si mesmo. O universo está te mostrando sua sombra em um espelho e você está quebrando o espelho em vez de olhar para a sua própria imagem. Nós gastamos uma energia monumental odiando nos outros nossos próprios defeitos não reconhecidos. A segunda é a autossabotagem. Quando você está prestes a ter sucesso, mas faz algo estúpido para estragar tudo. Quando você finalmente encontra um relacionamento saudável, mas o sabota com ciúmes irracionais. Isso é a sombra faminta por atenção, tomando o controle. É a sua raiva reprimida explodindo em um momento inoportuno. É a sua insegurança não admitida sussurrando que você não merece o sucesso. Aqui está a virada de chave que conecta tudo. Schopenhauer viu a dor como inevitável porque a vontade é insaciável. Jung viu a dor como um sinal, um sintoma. A dor da projeção e da autossabotagem não é um castigo, é um convite. É um chamado à aventura mais importante da sua vida, uma jornada para se tornar inteiro. Jung chamou essa jornada de individuação. O objetivo não é ser feliz ou perfeito, é ser completo. É ter a coragem de descer ao porão, abrir a mala da sombra e começar a desempacotar. Não para se tornar mais uma pessoa, mas para resgatar a energia que você aprisionou lá. Na sua raiva reprimida, você encontra sua assertividade, seus limites. Na sua tristeza, sua empatia. No seu medo, sua prudência e coragem. O lema de Jung poderia ser: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar a escuridão consciente. A fortaleza de Schopenhauer é defensiva, construída para resistir ao mundo. A fortaleza de Jung é interna, construída a partir da integração de suas próprias partes perdidas. Uma te ajuda a sobreviver, a outra te ensina a viver de verdade. Mas como? Como se dialoga com uma sombra? Como se ouve a voz do inconsciente? A resposta a essa pergunta é a ponte dourada que conecta a psicologia profunda de Jung ao poder prático dos grandes mestres da mente do século XX. Jung não era apenas um teórico, ele era um clínico. Ele desenvolve ferramentas para esse diálogo com o profundo. A principal delas era uma imaginação ativa. Não é sonho acordado, é um ato de coragem e disciplina. É sentar-se em silêncio, trazer à mente um sentimento forte, a sua ansiedade, por exemplo, e permitir que ele tome uma forma, uma imagem, uma voz, e então você dialoga com ela. Você pergunta: o que você quer? Por que você está aqui? Você não a julga, você não vai expulsar, você está escutando. Ele também falou da análise dos sonhos, que ele via como cartas do self, do seu eu mais profundo, oferecendo diagnósticos e caminhos. O inconsciente para Jung se comunica por uma linguagem de símbolos e imagens, não de lógica. E é aqui, neste laboratório da alma, que as peças do quebra-cabeça se juntam de uma forma explosiva. Este diálogo com o inconsciente, outros mestres da mente deram-lhe outros nomes, mas o mecanismo é assustadoramente semelhante. Pense neles. Joseph Murphy em O Poder do Subconsciente. O que é o subconsciente de Murphy senão o inconsciente de Jung, despojado de sua complexidade arquetípica e apresentado como um servo amplo e poderoso? Murphy nos ensinou que podemos imprimir no nosso subconsciente novas novidades através da reprodução e do sentimento. Isso não é, em sua essência, uma forma de diálogo? É o ego, a mente consciente, dando instruções novas e claras ao vasto poder do inconsciente, a mente subconsciente, para remodelar a realidade interna, que por sua vez molda a externa. Agora, vamos um passo além com Neville Goddard. Neville foi talvez o mais radical. Ele declarou: imaginar cria a realidade. Sua técnica central era a de sentir o desejo como cumprido.
Ele pedia para que você, em sua imaginação, construa uma cena que implicasse que seu desejo já foi realizado e vivesse nela emocionalmente até que parecesse real. O que é isso senão uma forma altamente focada e concebida de imaginação ativa? Jung usava uma imaginação para entender o que o inconsciente estava dizendo. Neville usava a imaginação para dizer ao inconsciente o que criar. Ambos partiram do mesmo princípio fundamental. A imaginação não é uma fantasia infantil. É um órgão de percepção real. É uma interface entre o mundo visível e o invisível. É a sala de controle onde as plantas da sua realidade são projetadas. E para organizar todo esse processo, para transformar essa arte em ciência, temos Charles F. Haanel, o sistema da chave mestra. Haanel, com sua mente lógica e sistemática, descreveu um processo de 24 semanas para treinar a mente a se alinhar com a mente universal, outra face do inconsciente coletivo de Jung. O método de Haanel de concentração, visualização e alinhamento do pensamento consciente com o mundo interior é um manual de operações para a individuação de Jung. É uma engenharia por trás da magia. Veja a conexão poderosa. Schopenhauer nos deu o diagnóstico brutal. Existe uma força imensa dentro de nós, a vontade, que, se deixada sem controle, nos leva ao sofrimento. Jung pegou esse diagnóstico e o aprofundou. Essa força não é cega, é o inconsciente, e nosso trabalho não é negá-la, mas integrá-la, dialogando com suas partes sombrias para nos tornarmos inteiros. E então, Murphy, Goddard e Haendel chegaram e disseram: ok, esse diálogo, essa integração, aqui estão os manuais práticos, aqui estão as técnicas específicas. Chame de oração científica, de assumir o estado, de chave mestra. O que você está fazendo é se comunicar deliberadamente com essa força infinita dentro de você para se tornar o arquiteto consciente de sua experiência. Isso nos leva ao ponto final. A conclusão é de que existe uma conexão entre a escuridão realista de Schopenhauer com a luz radical da criação consciente. Então, onde você está nisso tudo? Você está diante de uma escolha. Duas filosofias de vida. Duas maneiras de construir sua fortaleza interior. O caminho de Schopenhauer é o da sabedoria estoica. É nobre. É sobre aceitar que a vida é um oceano de sofrimento doloroso e se tornar o melhor navegador possível. É sobre construir um barco inafundável de desespero e resiliência. É sobre minimizar os danos. É uma estratégia de sobrevivência de altíssimo nível. O caminho de Jung, amplificado por Neville, Murphy e Haanel, é o caminho do herói. O herói, conforme descrito por Joseph Campbell, que foi um grande aluno de Jung, não foge da floresta escura. Ele entra nela de propósito. Ele sabe que o tesouro que ele busca, a sua totalidade, o seu poder, está guardado pelo dragão da sua própria sombra. Este caminho não nega o sofrimento de Schopenhauer. Pelo contrário, ele o encara e pergunta: o que você veio me ensinar? Que poder está escondido por trás dessa dor? Que parte de mim está gritando para ser integrado? A preocupação de que você paralisa não é mais um defeito a ser medicado, mas um mensageiro do seu potencial não vivido, pedindo para que você ouse mais. A frustração com o mundo não é mais um motivo para o cinismo, mas um reflexo da sua própria força criativa que está sendo mal direcionada. A sua sombra não é seu inimigo, é o seu personal trainer mais brutal e honesto. A lei da atração e o poder da mente, no seu nível mais profundo, não são sobre conseguir um carro novo pensando positivo. Isso é uma versão infantilizada. Em seu nível mais maduro, junguiano, é sobre a lei da integração. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E você é a soma de todas as suas partes, conscientes e inconscientes. Para mudar sua realidade exterior, você precisa embarcar na jornada heróica de mudar sua constituição interior. Você precisa se tornar o alquimista da sua própria alma, transformando o chumbo da sua sombra, sua dor, seu medo, sua raiva, no ouro do seu eu,
seu eu autêntico e poderoso. Como? Comece pequeno. Observe suas projeções. Aquilo que te irrita nos outros hoje, pergunte a si mesmo: onde isso vive em mim? Sem julgamento, apenas curiosidade. Leve seus sonhos a sério. Anote-os. Eles são o feedback diário do seu CEO interior. E pratique a imaginação. Não para fugir da realidade, mas para criar. Pegue 10 minutos do seu dia, sente-se e sinta, com todo o seu ser, como seria se você já fosse uma pessoa completa, calorosa e autêntica que você deseja ser. Sinta a paz, sinta a força. Essa sensação é a sua bússola, é a linguagem que o seu inconsciente entende perfeitamente. Schopenhauer nos deu o mapa mais honesto do terreno perigoso que é a vida. Mas Jung, Hanel, Goddard e Murphy nos entregaram como ferramentas de arquitetura. Eles nos mostraram que, dentro desse terreno perigoso, não somos apenas habitantes, nós somos os arquitetos. Sua mente não é apenas um lugar que reage ao mundo. Ela é o lugar onde o mundo é concebido, o seu mundo, a sua realidade. Aquele vazio depois da conquista, aquela frustração da matança, eles não são sentenças de prisão perpétua, são sintomas. São o seu eu mais profundo, o self, te chama para casa, chamando você para parar de lutar contra as correntes e, em vez disso, mergulhar fundo para descobrir que você não é vítima da correnteza. Você é o próprio oceano. A pergunta final, a única que realmente importa, não é o que o mundo fará com você. É o que você fará com o mundo que existe dentro de você. Obrigado por ficar até o final. Nos dê uma força se inscrevendo no canal. Ative o sino de notificações e deixe o seu like. Comente se gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe. Até o próximo!